Boa noite, meus queridos. Saudade da nossa live. Não tivemos live semana passada, mas hoje estamos aqui firmes e fortes para falar sobre o tema que vocês escolheram. A gente vai falar sobre desapego. Tô fixando o tema aqui: desapego de pessoas, de coisas ou situações. Só um minuto, gente. Para eu poder fixar. Vamos lá. Como é que vocês estão? Saudade de fazer nossa live. Semana passada foi feriado, não tivemos live, não batemos o nosso papo semanal. E hoje esse assunto é muito bom. Eu pretendo trazer várias perspectivas dele. Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que são bem interessantes para reflexão. Espero que vocês curtam bastante. A nossa ideia aqui é sempre trabalhar em direção à saúde mental, à leveza. Olá, Mi, tudo bem? Boa noite. É a gente se sentir cada vez melhor. Gente, essa semana eu nem tava com muita energia esses dias passados aí, mas nem sempre a gente tá tão animada, não é mesmo? E a vida continua. Boa noite, Fabinha. A gente tem que fazer nossas coisas, nosso trabalho, nossas obrigações, né? A atividade física ajuda muito quando a gente menos quer fazer. Eu acho que é quando é mais importante fazer. Enfim, estamos aqui, plena quarta-feira. Hoje eu atendi o dia inteiro, ontem eu atendi o dia inteiro. E eu gosto, sabia? Quando eu atendo bastante, eu acho que eu fico mais afiada, sabe? Eu acho que o raciocínio fica melhor, é muito bom. E eu adoro quando eu faço live também, por isso que eu demoro a relaxar. Eu falo pra vocês, depois da live, normalmente eu vou preparar minha marmita pra ir trabalhar no dia seguinte, vou arrumar as coisas, eu tomo um banho pra relaxar. Boa noite, Renata, que bom você aqui. E eu acabo demorando pra conseguir dormir, porque eu fico muito agitada, assim, pensando, ai meu Deus, eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo. Fico, oi Cida, tudo bem? Gente, adorando vocês aqui. Eu acho que a gente já pode ir começando aos pouquinhos, falar um pouquinho sobre o tema, as pessoas vão chegando. Lembrando que a live não vai ficar salva no Instagram, eu tenho deixado as lives lá no meu canal do YouTube, porque os vídeos longos são melhores da gente ver no YouTube. Então, fiquem aqui comigo, convidem pessoas com essa setinha que tem aí, esse aviãozinho que tem aí. Eu acho que é interessante, é um tema que interessa a muita gente. Mas vamos lá então, gente. Vamos ao que interessa, ao que nos trouxe aqui hoje. Nós vamos falar sobre desapego, né? E antes de falar de desapego, a gente também vai falar sobre apego, né? O que é o desapego, o que é o apego, como que a gente consegue definir ou entender o que é isso, como que a gente percebe isso na vida. E aí, vamos lá então, gente. Primeira coisa, eu queria definir aqui com vocês algumas coisas para a gente partir do mesmo lugar, né? Eu sempre trago para vocês as definições dos conceitos para a gente alinhar sobre o que a gente está falando. E a primeira coisa, desapego não é indiferença. Desapego não é desinteresse. A gente às vezes confunde, né, o desapego como um desinteresse. Estar desapegado de alguém, de alguma coisa ou de alguma situação não quer dizer que eu não estou nem aí. Isso já é uma distinção super importante quando a gente fala em desapego. Apego não é amor. Apego é posse. É você querer ter aquela pessoa, né? Na verdade, o apego, essa noção de apego, eu estou apegada a alguém, a alguma coisa, alguma ideia às vezes, o apego a coisas materiais, o apego ele sempre envolve algum sofrimento emocional. Por quê? Porque o apego ele traz Boa noite, Dani. O apego traz a ideia do medo de perder. Quando você passa a ter alguma coisa, você passa a ter medo de perder. O apego ele tem a ver com esse sofrimento. Por isso que o apego ele não é amor propriamente, né? O apego é posse, é o medo de perder. Isso vale para muitas coisas. Tem pessoas que são apegadas a coisas materiais, a dinheiro, né? Aí tem medo de perder. Conquistou aquele dinheiro e tem pavor de perder aquele dinheiro. Tem pessoas que são apegadas a outras pessoas.
né? Seja filho, seja marido, esposa, mãe, e aí a pessoa fica apegada naquela condição e tem muito medo de perder. O apego sempre envolve algum sofrimento, porque sempre traz o medo da perda daquele objeto do apego que a gente tem. Então, para trazer um pouco, eu vou trazer um pouco os conceitos até do budismo, que eu acho que eles falam muito, né? O budismo especialmente fala muito sobre apego, desapego, e o desapego com a noção de felicidade. Para o budismo, a felicidade ela está no desapego, no desprendimento, no você não se apegar. E como que a gente não se apega? Isso, boa noite, Flor. Um conceito fundamental para a gente entender a noção de desapego no budismo e na vida é a ideia de transitoriedade. Isso é fundamental. Por que o desapego é importante? Porque tudo é transitório. Nada é eterno. Nem pessoas, nem situações, nem condições de vida, nem coisas materiais. Esse apego, essa necessidade que a gente tem de estar eternizando aquela situação que eu estou vivendo. Vamos supor, eu tenho um filho, eu quero que aquele filho fique grudado em mim o tempo todo, eu quero que aquele filho fique perto de mim, eu tenho medo, né? Eu tenho necessidade da presença daquele filho, eu tenho medo que ele cresça, eu tenho medo que ele se desenvolva e que ele ganhe vida. Isso não é amor, isso é apego, né? A pessoa que ama, né, o filho, por exemplo, você quer ver seu filho feliz, e se a felicidade dele tiver em se mudar do país, por exemplo, você precisa apoiar isso, por mais que isso te doa. Desapegar não é desinteresse e não é desamor. Desapego é esse amor que não é possessivo. Né? É você amar, mas deixar partir. Desapegar é conseguir soltar aquilo, né, que tá doendo, que tá te prendendo, né? O apego é como se você amarrasse assim uma corda e ficasse ali, sofrendo, grudada naquilo, com medo de perder, desesperado, né? Esse apego, é claro, que vai te gerar sofrimento em qualquer relação que você estabeleça. O desapego, eu tinha visto uma fábula budista que eu achei linda, falando um pouco sobre essa noção do apego e desapego que eles trazem. Né? Tinha um discípulo lá, ele encontrou o mestre dele, e esse mestre estava cheio de joias e tal, e aí ele falou para o mestre: eu quero muito que você me dê uma joia, se eu tiver uma joia eu vou estar muito feliz. E aí o mestre foi lá e deu para ele um diamante. Toma, você quer? Toma aqui esse diamante. Aí ele ganhou aquele diamante, ficou: meu Deus, como eu tô rico, eu sou a pessoa mais rica desse mundo. E aí ele ficou apegado no diamante. Aí quando ele deitou para dormir, ele não conseguiu dormir, porque ele ficou com medo de perder o diamante que ele ganhou. E aí quando ele acordou, ele foi até o mestre e falou: eu quero que você me traga uma riqueza ainda maior. Como que você conseguiu me entregar esse diamante, desapegar dele dessa forma? Isso sim é uma riqueza. E isso é muito isso, né? É muito a metáfora desse apego, né? A gente se apega e a partir do momento que a gente tem, a gente fica com aquele medo enorme de perder. Deixa eu só voltar aqui, Suzana. Estou sofrendo, minha irmã, eu sofro antecipado. Sofrendo em relação ao quê? Não entendi, Suzana. Tenta explicar um pouquinho melhor. Então, é isso, né? A grande riqueza da vida não é você ter, é você ser. Né? Isso dentro da filosofia budista, mas que a gente pode trazer muito para a nossa realidade. Né? O ter é uma grande ilusão. O ter também e aí o budismo traz essa ideia da felicidade atrelada ao desapego, porque quando você atrela a felicidade ao prazer ou a você ter alguma coisa, o desejo, ele é infindável. Você tem hoje uma coisa e daqui a pouco você quer outra, e você quer outra, e você quer outra, e você nunca alcança a tal felicidade. Boa noite, Thaís. Boa noite, Lúcia. A gente está sempre em busca. O Insta precisa verificar seu perfil. Hoje, falta muito ainda para isso. A gente buscar... Até perdi o que eu estava falando, gente. Calma que eu vou voltar aqui. Deixa eu voltar. O que eu tava falando, gente? Me adianta aí, eu perdi o raciocínio.
Ah, sim, a questão, lembrei, a questão da felicidade, né? A gente tem muito essa coisa da busca pelo prazer, é o prazer, é o prazer. A gente vive numa sociedade totalmente hedonista, então a gente acredita que a gente vai ser feliz quando tiver coisas, se apegar às coisas, né? Aí começa a ter um apego, às vezes material, às vezes de situações ou condições que a gente vive, e isso é uma grande ilusão. Né? A grande questão da felicidade está justamente no desapego, no você precisar de muito pouco ou quase nada. Né? É você ser e não você ter, seja o que for. Né? E uma das maneiras que a gente tem, e esse é um conceito que a gente tem que pensar, refletir e trazer para a vida. Tudo passa, de verdade. É a transitoriedade das coisas, das pessoas. Tudo na vida vai ter um fim. A própria vida tem um fim. E como que a gente lida, como que a gente desapega, né? Muitas vezes, e aí trazendo para uma coisa já bem radical, um desapego, por exemplo, já muito extremado. Você tem uma pessoa que você ama muito e que está muito doente, e de repente tem que ter uma eutanásia. Para a pessoa, assim, o amor é você desapegar e permitir que aquela pessoa parta, permitir que aquela pessoa morra. E fique em paz e descanse daquela dor. Né? Esse é o auge do desapego. É você realmente... Isso é um amor num estágio assim máximo. Você entender que você tem que abrir mão daquela presença da pessoa que está ali para deixar que ela descanse, que aquilo não é vida para ela. Isso é muito difícil. Né, o desapego nesse ponto, né, é tão radical, claro que eu trouxe um exemplo extremamente radical, a gente na vida não precisa ser tão radical assim, né, e eu espero que a gente não passe por isso, mas entender que tudo é transitório, inclusive a vida, né? Pessoas vão e vêm. Quando a gente começa a entender que as coisas são transitórias, isso dá um certo conforto, porque eu entendo que as coisas não são eternas. Eu não fico esperando essa eternidade, nem nas relações, né? E aí quando uma relação acaba, eu não fico achando, não era amor, não era não sei o quê. Eu não fico desqualificando aquilo que eu vivi. Eu aceito que aquilo que eu vivi foi legítimo, mas que teve um fim. Né? Isso vale para relações, às vezes relações de amizade, relações com parentes, né? As relações com filhos, que eu penso muito que é um desapego muito grande, né? Esse eu acho que é um dos maiores desapegos das mães e pais em relação aos seus filhos, permitir que eles ganhem vida própria. O quanto que isso é um passo que a gente precisa dar, porque o filho não é nosso, no sentido de propriedade, né? É um sujeito que você colocou no mundo e que você tem um vínculo muito grande afetivo. Por isso que eu volto a dizer, desapego não é desamor. Ao contrário, desapego é esse amor que você... É um amor tão grande que você quer a felicidade do outro. Né? E para isso, porque o apego... A gente, muitas vezes, a pessoa que é muito apegada, ela não está preocupada com a felicidade do outro. Ela precisa daquela pessoa para ser feliz. Né? Você objetifica o outro. Né? O apego, ele coloca o outro no lugar de objeto de amor. Né? Se você me pertence, se eu te perder, eu não sou ninguém. É essa sensação de quase desintegração se você perder a pessoa. Né? Eu já vi relatos de... E é claro, gente, que o apego e a dependência emocional estão ali, né? A pessoa que é muito apegada, ela cria um vínculo de dependência emocional. Ela anula o sujeito, né? Ela anula o desejo do outro. Às vezes a outra pessoa quer ir embora. Boa noite, Marcelo. Mas você não quer, você não permite, você quer que ela fique a qualquer preço. Você fica ali, perde a sua dignidade, muitas vezes, implorando para que aquela pessoa fique. Então, que nível de apego? Porque a pessoa apegada, muitas vezes, ela entra num desespero quando ela vai perder aquele objeto de amor. E esse objeto de amor pode ser um objeto mesmo, uma coisa, né? Tem pessoas que são apegadas com coisas materiais. E tem a ver com pessoas que a gente também trata como um objeto. Porque se eu acho que o outro me pertence, eu estou objetificando ele. Eu não estou olhando ele como um sujeito que tem as próprias vontades, necessidades e desejos. Né? Então, que amor é esse? Do que a gente está falando, né? Marcelo, e muitas das vezes as pessoas esquecem de si para viver pelo outro. Exatamente, Marcelo. Essa também é muito importante isso que você trouxe. A pessoa que é muito apegada, ela esquece de olhar um pouco para si.
Ela olha só para o outro o tempo todo. Eu preciso de você, fica aqui comigo, eu preciso de tal coisa. E ela não, ao invés dela olhar para ela própria e buscar um autodesenvolvimento, né? Porque uma das maneiras, aí já entrando nessa parte de como a gente lida com isso, como desapegar. Ah, eu sou apegada, isso aí que você está falando eu sinto. Esse medo de perder o outro, esse medo de ficar sozinha, essa ferida de desamparo, ela grita muito, então eu não consigo. Então, como desapegar? Vamos já entrar nessa questão e vocês vão me trazendo também perguntas que eu acho que é muito importante. Boa noite, Lia. O primeiro passo para o desapego é o autoconhecimento. Por quê? Porque eu preciso saber o modo que eu funciono, eu preciso ver e entender qual é a crença que eu tenho por trás daquele apego. O que eu penso em relação àquele apego? Por que eu sou tão apegada? Qual é meu medo? Né? Qual é a minha ferida que tá ali? Porque tem uma ferida. Esse apego todo é o quê? É medo de ficar sozinha? É uma ferida de desamparo, de rejeição, de abandono? Do que eu tô falando ali, né? É uma sensação de baixa capacidade de lidar com situações que aparecem na vida. Eu acho que se eu ficar sozinha eu não vou ter condições de lidar com a minha própria vida, eu não me sinto capaz. O que está acontecendo? Qual é o meu medo? Essa é a parte número 1, né? Pra gente entender o apego e o desapego, como que isso aparece na minha vida. Deixa eu só voltar aqui. Flor, meu filho é assim comigo, muito apegado. A mim, se falar vou morrer, ele fica bravo. Pois é, Flor, ele precisa trabalhar o desapego, né? O desapego não é desamor. A gente associa muito o desapego como desinteresse, como indiferença mesmo, né? Eu sou desapegada, eu sou indiferente, é quase um psicopata, né? A pessoa que é desapegada, a gente quase que olha com maus olhos, né? Ele é muito desapegado, né? Como ele não se apegasse a ninguém. Não é isso. O desapego não é isso. O desapego é você estabelecer uma relação de amor em bases saudáveis, sem se anular, sem anular o outro. Isso mesmo, com o autoconhecimento era mais carência. Descobri com o autoconhecimento que o apego era mais carência. Exato, Jainão. E aí a gente tem que descobrir qual é o buraco que a gente tem ali e buscar preencher da gente mesmo. Com crescimento pessoal, buscar o nosso desenvolvimento e não tentar tapar os nossos buracos com o outro, né? Você tá aqui para suprir algo que me falta, né? Suprir uma carência, suprir uma dor. É claro que qualquer relação, gente, isso eu sempre falo para vocês, qualquer relação existe algum nível de dependência emocional. Quando eu amo uma pessoa, eu me preocupo com essa pessoa, eu cuido, se a pessoa tá infeliz, aquilo me afeta. Então é claro que tem um nível de dependência, mas isso não é esse apego de achar que eu vou morrer, né? O apego, por exemplo, pra gente entender, né, a pessoa desapegada não é aquela pessoa que, eu sou desapegada de dinheiro. Nossa, desapegada, mas tá aí com, sei lá, iPhone 13, muito desapegada. Desapegada não é não ter. Desapegada é, por exemplo, eu tenho um iPhone, que nem tenho, o meu não é, mas se fosse, o meu é um Samsung. Eu tenho aqui o meu Samsung S21. Ok, eu tenho porque me é útil e é interessante hoje em dia e tal. Agora, se eu perder o meu celular, eu não vou morrer. Eu não vou achar que aquilo, meu Deus, eu sem meu celular não sou ninguém. Não existe isso. Eu estou aqui apesar disso, né? Então, assim, o apego é você achar que você não fica sem aquilo, né? Eu hoje conquistei determinada coisa que se eu perder eu não sei nem quem eu sou. Não, né? Tudo na vida é transitório. Ficar me apegando é tentar segurar o fluxo de uma onda, né? Tipo, a onda tá ali, a onda não para, né? A pessoa apegada, ela quer o quê? Controlar a onda, ela quer manter aquilo ali, ó, sob as asinhas dela. Eu quero controlar essa situação, eu quero manter isso. Só que isso gera estagnação. A pessoa apegada, ela estagna na vida, né? De repente, a pessoa que é muito apegada ao filho, ela impede esse filho de ter autonomia, né? A pessoa que é, às vezes, apegada até a situações de sofrimento. Às vezes eu tô numa relação, por exemplo, que tá me fazendo mal, mas eu tô apegada, né? Eu tô numa relação onde uma pessoa é abusiva comigo, não me respeita, me trata mal, me humilha e eu não saio, porque eu sou apegada. Eu acho que
que sem aquela pessoa eu não sou ninguém, apesar daquela pessoa me tratar mal e eu estar vivendo uma relação extremamente pouco saudável. Entendem? Ah, você acabou de falar isso, eu nem li, Marcelo. Olha como são as coisas. Eu tô feliz porque minha mãe era assim com o cara que ela vive. Depois de muitos conselhos, conversas, diminuiu bem esse comportamento dela. E tenho certeza que vai se sobressair melhor ainda. Que bom, Marcelo. Eu vejo muita relação onde a dependência emocional acontece abuso. Tem a relação abusiva no meio também. Acabei de falar isso e eu não tinha lido o que você falou. Estamos aqui numa sincronicidade ótima, Marcelo. É isso. Tem. Né? Muitas vezes a pessoa fica... E aí a questão não é o outro. Né? Eu falo isso para paciente que eu percebo que tem esse funcionamento do apego. Hoje é o João, amanhã é o José, depois é o Pedro, depois não importa o objeto, mas você sempre vai se grudar em um. Né? Você sempre vai achar que a tua felicidade está fora de você. Ela está em alguma coisa que você precisa ter. E olha o nível de sofrimento que isso causa. Se a minha felicidade está fora de mim, eu vou ficar desesperada, querendo controlar tudo que está à minha volta. Eu vou querer controlar situações. Tem gente que faz isso com trabalho. Né? Eu estou infeliz no meu trabalho, eu não gosto do que eu faço, mas eu não consigo sair. Eu fico aqui apegada a essa condição que eu me encontro. Eu acho que eu não vou conseguir nada melhor. Eu acho que eu não vou, sei lá, me desenvolver de outras formas. Então, voltando, né? Eu tinha começado... Lia, tem uma amiga que vive apegada em dinheiro. Ganha tanto, mas nunca tem nada. Isso é normal? É o apego, Lia. É o apego, não é normal. Né? O dinheiro tá aí, ele não tem valor em si. O dinheiro tem valor porque ele é útil para você conquistar coisas, adquirir coisas, ter saúde, educação e tal. Mas o apego excessivo não é normal. Nada que a gente... Não é normal no sentido de não ser saudável. Se eu tenho um apego excessivo com dinheiro, eu começo a medir a minha felicidade pela quantidade de dinheiro que eu tenho, por exemplo. E aí nenhum dinheiro basta. Porque, hoje eu tenho 5 mil reais. Não me basta. Aí eu vou querer 10, aí eu vou ter 10. Não vai ser 10, eu preciso de 50. Porque é infindável. O desejo, ele não tem fim, ele fica ali, ó, o tempo todo. Então, é claro que ter dinheiro é bom, não é que não seja bom, né? Do tipo, eu sou desapegada, então eu vou rasgar meu dinheiro. Claro que não. Como eu falei, ter dinheiro é bom, mas você não pode fazer com que isso seja o centro da tua vida e que você fique avareza, né? A avareza é você ficar ali apegada no dinheiro, não querer gastar com isso ou com aquilo, né? Você acaba se tornando refém do dinheiro, tem medo de perder aquele dinheiro, tem medo de gastar em alguma coisa e se arrepender, e aí o dinheiro perde a função dele, né? Que seria de proporcionar alguma coisa na vida e passa a ser o objetivo em si. E aí perde um pouco o sentido, né? E aí eu tinha falado, então, como desapegar, né? Como que eu posso fazer para levar uma vida mais desapegada? O autoconhecimento é a questão número 1. Para justamente isso, eu começar a entender por que eu tenho tanto medo. Eu tenho medo de quê? Né? A segunda coisa o foco tem que ser no que é realmente importante. Eu tenho que focar em mim, né? No meu desenvolvimento, no meu crescimento, na forma como eu posso precisar menos das coisas que eu acho que eu preciso. Eu tô entrando e saindo devido à instabilidade da internet. Agarra a live. Ai, que saco, Marcelo. Às vezes acontece. Tem jeito, né? Então, a gente manter o foco no que realmente importa, né? Que não é no ter nada, nem ninguém, nem coisas, nem pessoas. É no ser. Né? O que eu preciso fazer para me sentir melhor. Coisas que... E de verdade, gente, a gente tem momentos na vida... Eu tenho refletido muito sobre isso, né? Eu tenho 44 anos. Depois que eu passei dos 40, né? Que eu já alcancei coisas que eu gostaria de alcançar, já construí minha família, já alcancei algumas coisas que eu desejava internamente. E hoje eu fico pensando, né, como que hoje as coisas estão ganhando uma perspectiva diferente na minha vida, né? Como que hoje eu percebo que coisas que talvez eu achasse super importantes lá atrás, agora eu já vejo que não são tanto. Hoje, o que eu mais prezo na minha vida de verdade é a paz. A paz interna. É me sentir em paz, sabe?
sem muitas culpas, né? Culpa a gente tem, às vezes, quando erra e tudo, mas sem se martirizar com culpa, sem ficar ali apegada excessivamente em situações, em coisas, ou ficar remoendo. Tem pessoas que são apegadas a histórias vividas, ao passado, né? Tem pessoas que ficam ali presas. E aconteceu determinada situação há 20 anos atrás e a pessoa gira em torno disso até hoje. Né? Isso é um apego, ao apego a uma memória. Aquilo me define, aquilo determina quem eu sou. Né? O apego é nesse sentido de ser uma coisa central na nossa vida. Por exemplo, um apego... Eu sempre trago situações radicais porque eu acho que é até mais fácil às vezes da gente pensar, mas um apego, sei lá, uma mãe que perdeu um filho, é claro que ela vai amar eternamente esse filho. O que não significa ficar eternamente apegada. Né? E o desapego não é desamor. É você conseguir pegar aquele amor que você sente, aquela saudade que é eterna, e conseguir colocá-la num lugar ali da tua vida. Fica ali, ele vai ficar ali. Mas aquilo não vai ser determinante para a tua vida. Você vai ter outras coisas acontecendo. Você vai ser capaz de se relacionar novamente. Você vai ser capaz de continuar amando outras pessoas. Porque o amor não é um bolo onde cada um pega uma fatia e aí chega uma hora e esgota. O amor, ele se multiplica. Então, aliás, eu acho que quanto mais a gente ama, maior a nossa capacidade de amar, né? Eu acho que essa é a única coisa que quanto mais a gente gasta, mais a gente tem, né? Isso é impressionante. Quanto mais a gente espalha amor, mais o amor cresce dentro da gente. É uma coisa incrível mesmo. Jainão, isso, terei apego ao passado, principalmente em coisas ruins. Eu sou apegada a histórias do passado, guarda mágoa, não é bom. Exatamente, Carol, isso é um veneno, né? Ficar ressentindo, a gente ressente. E quando a gente fala em perdão, por exemplo, o perdão é desapegar. O perdão não é esquecer, né? Alguém que me fez mal, eu não vou esquecer que me fizeram mal, mas eu vou desapegar. Desapegar é poder lembrar daquela história sem dor, é poder entender, pois é, coisas aconteceram. Pessoas passaram pela minha vida, me fizeram sofrer, coisas aconteceram comigo e hoje eu tenho que olhar para frente, né? É olhar para essa história, entender, aceitar. O processo de aceitação também é muito importante, né? O desapego é a gente muitas vezes também aceitar as situações, as pessoas como são, as coisas como são e não ficar forçando, né? Tudo que a gente força gruda, né? Eu não posso ficar assim, nossa, já esqueci fulano. Sinal de que não esqueceu, né? Se você chega numa mesa de bar com um amigo, uma amiga que terminou um relacionamento, e a primeira coisa que ela fala, nossa, já esqueci fulano, graças a Deus. Não esqueceu. Se tivesse esquecido, não estaria falando. Então, esse desapego também muito bandeira, autoafirmativo, também não é um desapego real, né? O desapego eu não preciso ficar falando, nossa, desapeguei, gente, tô super desapegada. A gente não precisa falar, a gente sente. Né? A gente olha para aquilo e a gente supera internamente. Não precisa ser uma bandeira que tem que ser carregada. Até porque se eu fico falando daquilo que eu quero esquecer, eu não vou esquecer. Isso é neurociência, né? Eu falo agora para vocês, não pensem num elefante branco. O elefante branco tá aí, na mente de todo mundo. Não tem como, gente. Então, assim, o verdadeiro esquecimento, desapego, perdão, é a gente poder olhar para aquilo e, né, não dói mais, né? Já superei essa situação, eu desapeguei dessa história que me fez mal, eu me libertei. O desapego é uma libertação, né? É uma libertação real, assim, né? Do que você viveu, das dores que você acumula, que você ressente. Ressentimento é você sentir outra vez e outra vez, a gente ressente, né? E a gente só ressente aquilo que não foi bem elaborado. Se a gente viveu uma situação e continua falando dela, ou aquilo continua doendo, não tá elaborado ainda, né? Deixa eu ver. Acho que foi. Perdão é como se tirasse o poder do acontecido. Exatamente, Jainão. O perdão não é pro outro, é pra gente. Né? A gente poder se permitir se libertar daquilo, se permitir. E aí, de novo, gente, guardem essa noção de verdade que pra mim fez muito sentido e espero que pra vocês também faça. Se não for agora, em algum momento vocês vão lembrar. Tudo é transitório.
tudo é transitório. Né? Quando a gente entende isso, que pessoas vão e vêm na nossa vida, que situações elas não são eternas. O apego é eu querer eternizar aquela condição. Eu tô aqui, eu tô vivendo tão feliz, eu tô tão apegada nisso aqui que eu quero que isso dure para sempre. Né? A gente querer ficar presa, como eu falei, é segurar o fluxo do rio. Nossa, isso tá tão bom que eu quero segurar. Gente, é impossível. Né? E aí você vai ficar ali, né? Vocês já devem ter visto aqueles vídeos, né, da pessoa com um rodo assim no mar, secando o mar. É uma coisa impossível, né? Então a gente entender e aceitar isso. Aceita, as coisas passam. Eu passo. Eu não sou eterna, nem você. Né? Às vezes é até um pouco assustador, né? Falar, meu Deus. Mas quando a gente pensa nisso, eu não sou eterna e o tempo que eu tenho aqui é tão precioso. Eu vou ficar gastando com esse tipo de situação que me faz sofrer? Gente, não faz sentido, né? Pensem nisso. Será que vale a pena a gente ficar ali, né, gastando energia, investindo energia naquilo que faz mal? As coisas passam. E passa, se a gente permitir, passa. E ó, outra coisa, desapegar não é não doer. Não é sem dor que a gente desapega. Muitas vezes a gente tem que desapegar de pessoas, por exemplo, que a gente ama. Como eu já falei, de um filho que tem que ir embora do país, né? Ou até de um relacionamento. Às vezes você se envolve com uma pessoa num momento da tua vida e aquela pessoa tem outros planos. De repente, sei lá, você tá na faculdade e aí você quer, sei lá, fazer um intercâmbio, viajar para outros lugares, conhecer gente nova. E a pessoa tá trilhando outro caminho, não, o que ela escolheu é uma outra coisa. E aí os caminhos podem se tornar incompatíveis em algum momento. E às vezes, né, o desapego pode seguir teu caminho. Eu sigo o meu. Vai doer? Vai. Mas o amor é isso também, né? Às vezes é você permitir que o outro seja quem ele é. E não quem você acha que ele tem que ser, né? Você é meu, você tem que atender às minhas necessidades. Boa noite, quer meu protocolo de desapego? O seu é ótimo também, né? Gostei. Se você quiser trazer aqui, pode ficar à vontade. Toda dica é bem-vinda. Uma outra dica, deixa eu só olhar, gente. Eu tô olhando aqui que eu fiz algumas anotações que eu não quero. Uma outra questão, né? Óbvio, né? Como lidar com desapego? Autoconhecimento, como eu falei. Qual foi a outra que eu tinha falado, gente? De focar no que é importante, no teu desenvolvimento, entender, né, como que você pode superar suas dores e tal. Uma outra coisa é enfrentar os seus medos. Todo desapego tem uma relação de medo presente. Que medo é esse? Você tem medo de quê? Isso é muito importante. É uma pergunta que parece fácil, né? Nossa, super fácil. Eu tenho medo de quê? Qual é o teu medo em relação assim? Qual é o pior cenário? Se essa situação, se eu perder essa condição, se eu perder esse dinheiro, se eu perder essa casa, se eu perder essa pessoa que eu amo, qual é o pior cenário que eu vou enfrentar? Né? Qual o teu medo é de uma sensação de incapacidade, de não conseguir lidar com um cenário muito ruim? Ou o seu medo tem a ver com uma sensação de abandono, que você revive a cada fim que você experimenta na vida? A cada ciclo fechado você experimenta uma sensação muito ruim, porque você teve uma história, uma ferida infantil de abandono lá quando você tinha, sei lá, 5 anos de idade. Então, assim, entender quais são os seus medos e enfrentar. A única forma que a gente tem, eu tenho trabalhado isso muito, eu tô com vários adolescentes em atendimento e eu tenho falado muito com eles, assim, essa questão da ansiedade, do medo. A única forma de enfrentar medos na vida é se expondo a ele, né? Assim, o que pode acontecer? Né? Eu já falei isso pra vocês, a gente tem que parar de ter medo de sofrer. Gente, para, a gente não vai morrer, ninguém morre de sofrer, não. A gente não, claro, tirando os transtornos depressivos, blá, 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 tô falando aqui de situações cotidianas, não de adoecimento grave, tá? Boa noite, como se desapegar de alguém que se tem pena? Boa, Bruna. O que te conecta com a pessoa é pena, né? Achar que aquela pessoa... E aí... Uma coisa interessante, achar que aquela pessoa o quê? Por que você tem pena? Você acha que aquela pessoa não tem o quê? O que você acha que você
deve a essa pessoa, né? Tem gente que entra em relacionamento, isso é comum, tá? Isso não é tão difícil de acontecer, não. Quantas pessoas estão numa relação, não amam mais a outra e de repente não separa por quê? Porque ele é tão bonzinho, eu tenho pena, não sei. Ou, ele tá desempregado, coitado. E aí fica naquela pena e o outro, muitas vezes, se faz de coitadinho pra também se manter naquela condição, porque é um apegado também. Né? Então, pena por quê? Pena de quê? É uma pena porque é uma condição real ou é uma pena porque você projeta a sua dor no outro também, né? Às vezes excesso de compaixão fala mais de mim do que do outro. Tem pessoas que se comovem excessivamente da dor do outro porque a gente carrega dores muito grandes que se conectam com a dor do outro. Boa noite, Maluzinho. Aí é uma questão de você também, e aí tem a ver com autoconhecimento, como é que você se posiciona, do que você está dizendo. O tema hoje está muito bom. Verdade, Maluzinha, também acho. Foram vocês que escolheram e sugeriram. Então é entender do que você está falando, que pena é essa, né? A pessoa tem um sofrimento que é dela, é próprio dela, ou é um sofrimento seu que está lá guardadinho e a gente, projeta no outro e acaba se compadecendo tanto daquela situação, coitadinho dela. Mas na verdade a gente está abraçando o coitadinho que existe em nós. Isso é muito comum também, não sei se vocês me entenderam. O tema está excelente, amando. Que bom, Marcelo. Uma amizade de alguém muito boa, mas que acaba me sobrecarregando com os problemas. Pois é, Bruna, aí tudo na vida é equilíbrio, né? Eu não sei se você tem como dar esse feedback, mas a gente não pode ser psicólogo de amigo o tempo todo também. As relações, às vezes, elas ficam muito desiguais. E tem pessoas também, e aí eu não sei se é o caso, boa noite, Franci, que fazem a gente de lixeira emocional. Né? O que é lixeira emocional? É a pessoa que carrega tanto dor, tanto sofrimento, que ela vai lá e despeja todo aquele lixo em cima de você e ela sai livre, leve e solta e você fica com aquela carga todinha. E muitas vezes a pessoa não quer mudar, ela só quer reclamar. E aí você vai ficar no papel de quem tá ali acolhendo. Bem-vinda, Cláudia. Que vai ficar ali acolhendo o tempo todo, ouvindo, sendo a pessoa que suporta. Deixa eu só voltar aqui, gente. Vocês começam a falar, eu me perco um pouquinho. Bruna, isso. É você avaliar, Bruna, por que você também tá nesse lugar, né? Será que é uma ajuda? Às vezes a gente acha que tá ajudando, quando não tá. A gente só tá reforçando aquele comportamento. Quando a gente fica muito coitadinha, coitadinha, coitadinha. Gente, tem um ganho secundário da dor, já dizia Freud lá em 1900 bolinha. Né? O ganho secundário da doença é quando eu tenho um ganho daquilo que eu sofro, né? Eu tô numa situação, eu tô mal, eu tô péssima, e eu uso isso para justificar a minha inércia na vida, eu uso isso para mobilizar os afetos dos outros. Nossa, eu tô tão mal, eu tô tão triste, eu tô tão adoecida, e fica em torno disso. Então, relativiza um pouco, né? Neton Micaelson. Oi, Micaelson. Tem um amigo que trabalha comigo, sou o supervisor dele. O fato de eu saber a realidade financeira dele, tenho dificuldade de relatar os erros dele, para ele não ser mandado embora, não sei o que fazer. Você não consegue orientar ele, os erros dele são graves, são passíveis de serem corrigidos, né? Eu acho que isso tudo são coisas para serem consideradas. Ele tem mostrado vontade de melhorar, vontade de crescer, vontade de consertar os erros dele, ou só você que está compadecido? Isso são coisas para a gente pensar, né? Eu acho que, ainda mais você sendo o supervisor dele, né? Você também pode estar nesse lugar de estar orientando, né, profissionalmente. Como que você vai lidar com isso? Agora, se você percebe que a pessoa também está se valendo da amizade para cometer furos, para te deixar ali, porque aí daqui a pouco você é que vai estar em maus lençóis, né? Se ficar cobertando demais. Eu acho que nessas horas tem que chegar e ter uma conversa muito séria do que ele quer para ele. Aponta os erros, né? Vê qual é a disponibilidade. Dá um prazo, de repente, olha, tem coisas aqui que você precisa rever e eu vou te dar um prazo, porque ele coloca em risco o teu trabalho também, se você é o supervisor dele.
Marcelo, tem a questão também, Adriana, da pessoa permanecer com o outro por pena e alimenta a esperança do mesmo de que a relação pode voltar a ser a mesma, e sendo que já não tem mais amor para prosseguir. Pois é, Marcelo, e sinceramente, nenhuma relação onde você tá por pena é saudável. É saudável você ficar com alguém porque você tem pena da pessoa? E que tanta pena que a gente tem do outro. Gente, nós estamos lidando com adultos, né? As pessoas têm que ter autorresponsabilidade. A relação não cai de um só, né? Eu acho que, gente, não dá, né? Ninguém tem pena da gente. Eu sempre falo, quem tem pena de mim? Alguém tem peninha de mim? Né? A chefe tem peninha de mim, sei lá, alguém tem pena de mim? Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa, né, de peninha pra cá. Não tem amor, respeito, fidelidade. Pois é, Marcelo, que relação louca é essa? Gente, olha, e o outro que muitas vezes percebe e aceita essas migalhas, porque você ficar numa relação onde alguém tá com você por pena, isso são migalhas de afeto. Você aceitar migalha, assim, às vezes é melhor você deixar a pessoa vai sofrer, mas ela vai ter que fazer alguma coisa com aquela dor dela. Gente, vamos, de novo, vamos lá, vamos comigo, vamos fazer um mantra. Vamos parar de ter medo da dor, do sofrimento. Já dizia Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, da tríade trágica da vida, que é passar por dor, sentir culpa e a morte. Todos nós passaremos por essas três condições. Isso é da vida. Na minha terra dizem, quem tem pena é galinha, não tenhamos pena, sejamos verdadeiros. Pois é, Dani, com certeza, que tanta pena, né? A gente subestima muito as pessoas. Eu acho que é você subestimar o outro, né? Coitadinho, ele precisa de mim. Às vezes até uma fantasia aí de onipotência, né? De que a pessoa depende de você. E não, né? Às vezes o coitadinho tá te usando, né? Não sei. A gente tem que, eu acho que assim, cada um, nós somos adultos, a gente tem que parar de infantilizar as pessoas. A maturidade emocional é a gente conseguir lidar com a realidade que a gente tem. E se a realidade é o outro não me ama mais, gente, ok, né? Dói pra cacete, é horrível tomar pé na bunda, mas quem nunca tomou? Ninguém morre por isso. Não por isso. Você pode ter outros sofrimentos e adoecimentos, e se for o caso, se você identifica um adoecimento psíquico mais grave, só procurando um médico psiquiatra, um psicólogo, e indo se cuidar. Mas até aí o autoconhecimento também entra, né? E eu ter noção de que aquilo que eu tô vivendo não é normal, é patológico, eu preciso ver, eu tô sentindo que eu tô totalmente sem condições de gerir as minhas emoções. Me vejo aí. Aí aonde, Beth? Me conta. Porque eu falo tanto e sempre tem um gapzinho entre o que eu falo e o que aparece aqui pra mim. Por isso que às vezes fica meio desconectado. Mas pensem nisso, né? Eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de ter tanto medo da vida, medo de sofrer. Gente, quem nunca sofreu por amor, né? Ficou lá ouvindo, sei lá, Maria Bethânia chorando em posição fetal na cama. Isso aí é da vida. É só não cultivar a dor, é só não fazer dela um bichinho de estimação que você alimenta dentro de você, né? Vive a dor, vive, ela tem começo, meio e fim, como tudo na vida. A dor também é transitória. Assim como a felicidade, a alegria, os prazeres, a dor também passa. E passa. Entendam isso, né? Passa. Não vai ficar para sempre, só fica para sempre se eu fico desesperadamente apegada naquela dor. Que tem pessoas que se apegam à dor, não querem parar de sofrer, porque a dor é o que restou daquela relação. Então ela fica apegada naquela dor, naquele sofrimento, como se isso pudesse fazer ela reviver aquela história. Então a dor também pode ser uma coisa que a pessoa fica apegada. E aí você tem que falar, solta, deixa. Isso aí é passado, deixa o fluxo da vida, né? Vamos deixar fluir, vamos deixar arejar, só assim. Gente, para coisas chegarem na nossa vida, a gente tem que fechar ciclos. A gente tem que, para coisas novas chegarem, coisas antigas passam. A gente, para se abrir para o novo, muitas vezes a gente tem que se desapegar de algumas coisas que ficaram para trás. E tá tudo bem.
né? Eu acho que tem pessoas que são apegadas até à própria juventude, por exemplo, né? Não quer envelhecer, tem horror de envelhecer, não se aceita, né? Pessoas que com 60 anos chegam pra você e falam assim: nossa, adivinha quantos anos eu tenho? Aí você olha na cara dela e pensa 60, aí você fica: não, vou falar que é 50 pra ela ficar feliz. Porque assim, gente, é você aceitar o fluxo da vida, aceitar a transitoriedade das coisas. Quando a gente entende isso, entender com o coração, entender que realmente passa. Pensa, lembra na tua vida quantas situações que você achou que fossem ser o fim do mundo e que hoje, depois que passou, você, nossa, gente, meu Deus, quanto sofrimento à toa, né? Quando você olha pra trás e pensa, meu Deus, né? Não precisava disso tudo. Passa. Se a gente permitir. Só não passa quando a gente eterniza aquele momento pelo apego, né? E essa tentativa de eternizar não é só com o que é bom, a gente eterniza dor também. Então, tem pessoas que parece que ficam ali, né, contando história, contando o negócio que aconteceu na família, aí carrega aquilo, às vezes passa para os filhos, aí os filhos reproduzem, viram um negócio, né, um fantasma familiar, né? Eu acho que a gente tem que entender, sei lá, que a vida passa tão rápido. Ô Isaura, a gente tem que ter mais leveza, sabe? Mais, deixar a vida mais arejada, entender que as coisas são assim, entender que tudo bem, que um tanto, uma dose de dor faz parte da vida de todos nós, né? Tem pessoas que a gente fica também nessa busca incessante de ser feliz o tempo todo, né? Ai, eu tô com... Gente, desculpa, eu tô com... Como que é o nome? Eu acho que entrou uma farpa no meu dedo. Mas a gente... como se fosse uma maldição contaminando gerações. Exatamente, Jair, não. Às vezes vem aquela história da família que você conta, não, mas isso é desde a minha avó, porque na minha família, assim, minha avó com 15 anos casou, com 17 já tinha 2 filhos, a minha mãe a mesma coisa, 17, pá, 2 filhos. Aí eu tô aqui, tipo, esperando a vez dela. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente não tem que reproduzir essa maldição familiar, né? Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente reproduz o padrão familiar, né? A gente repete a história, mas não porque é uma questão de maldição familiar kármica ou, sei lá, genética, mas porque a gente cria padrões e segue repetindo. Tem que estar atento a isso. Bom, essa coisa que eu já falei de aceitar o pior, né? Aceita o pior, aceita a tua dor, isso aí é a única forma. Deixa eu ver... essa coisa de focar, que o Jair não tinha até falado, né? E tem a ver com isso também. Quando a gente foca muito no outro, a gente esquece da gente. Então a gente tem que olhar um pouco para nossa própria vida. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito por mim? O que eu tenho buscado? O que eu tenho vivido no meu presente? Né? A gente precisa também trabalhar um pouco essa noção do agora. Né? Ou não, nem ficar rememorando aquilo que passou como se fosse, né? Um negócio que é definitivo e determinante da tua existência, e nem ficar também só com planos futuros e coisas que estão sempre ali onde eu não estou. Né? Entender que a vida ela acontece agora e é na experiência e é vivendo que a gente vai ver. Tem gente que por medo de sofrer não se relaciona, né? Descobriu a fórmula. Eu não quero sofrer, então olha, preferi ficar sozinha, não quero me relacionar, né? Isso também não quer dizer que a pessoa eu tenho esquecido de mim. Pois é, Cida, é bom lembrar. Para mim, as coisas passadas já passou, então não tem que lembrar nem remoendo. É isso aí, Isaura. É aquela frase, né? Quem vive de passado é museu. É claro que muito do que aconteceu com a gente constitui quem a gente é na atualidade. A nossa história, ela diz de quem a gente é, como é que eu cheguei até aqui onde eu estou hoje. Mas não é para eu ficar andando na minha vida olhando pelo retrovisor, né? Andando, olhando para trás. Porque quem anda olhando para trás, tropeça e cai. A gente tem que olhar para frente, olhar, né, entender de onde vim, como é que onde que eu cheguei, né? Eu cheguei até aqui a partir das minhas histórias de que eu fui vivendo, mas daqui para frente temos que ter temos que ser o nosso maior amor, com certeza, Cláudia. O amor próprio, ele é muito importante. E não o amor próprio no sentido narcisista, ai, como eu sou incrível, não é nada disso, né? Mas o amor próprio é aquilo que a gente
a gente elege as situações onde a gente vai se enfiar, a gente entender, a gente se respeitar, né? A gente se acolher, entender que se eu tô triste, tudo bem chorar, entender que todas as emoções fazem parte da vida, entender que eu tenho que ser feliz. Eu já falei isso com vocês, né? Que a frase que eu mais amo, que é do Santo Agostinho, é: felicidade é continuar desejando aquilo que a gente já tem. E essa é uma grande questão, né? Eu sempre falei isso pra vocês, eu sempre me considerei feliz, não é porque hoje eu estou onde eu estou. Quando eu estava lá atrás, numa situação muito pior, sei lá, financeira, familiar, muito mais caótica, eu já me sentia feliz, né? Porque a felicidade não depende só de condições externas, ela depende do que a gente tem de habilidades internas, de recursos emocionais, ferramentas emocionais que a gente tem. Deixa eu ver. Adriana, focar naquilo que tem controle e não controlar o outro. Exatamente, Adriana. Investir a sua energia naquilo que depende de você. No que não depende, né? Naquilo que depende de mim, eu tenho que lutar, investir mesmo, sabe? Buscar, ir atrás, buscar aquilo que eu quero, aquilo que é importante. Ninguém vai fazer por mim, né, coisas que dependem de mim. Por exemplo, me cuidar depende de mim, cuidar da minha saúde, ir malhar. Infelizmente, eu adoraria, né, dar um voucher pro meu marido, vai lá, malha por mim hoje, que hoje eu não tô afim. Mas não tem como. Esse autocuidado só depende da gente, né? Cuidar da minha saúde, da minha alimentação, ver minhas horas de sono, isso depende de mim, não depende do outro. Isso eu posso controlar. Agora, tentar controlar o que o outro tá fazendo, com quem ele tá andando, por que que ele não me ligou, que mensagem é essa, ou que... Gente, é enlouquecedor, é adoecedor, de verdade. Né? Quando você entende que não vale a pena, que isso tem muito mais a ver com a gente, com uma baixa autoestima. Esse voucher é fantástico. Não seria bom, Dani? Eu ia distribuir até um talão de voucher. Cada dia dá pra um aqui em casa. Hoje é teu dia, Sofia. Hoje você que vai. Mas a gente não tem como delegar. Eu tava conversando com uma paciente essa semana. Ela tá muito demandada com muitas coisas super importantes, decisões difíceis. E eu falei pra ela, gente, o mundo adulto às vezes é tão cansativo, né? Às vezes não dá vontade da gente regredir, né? De falar, ai gente, como era bom quando minha única preocupação é se eu ia tomar leite com Toddy ou leite com café. Né? Assim, quando você começa a ter muitas decisões importantes, que são coisas que só dependem de você, demandas e tal, aí você fica, meu Deus, como é difícil, como é difícil. Todo mundo passa por esses momentos, né, desses desafios internos, né, de como fazer, o que fazer, de que forma. Não é fácil, não é fácil, mas é da vida, né, e a gente não precisa se martirizar por isso e nem se achar a pior das criaturas, a mais, né, terrível e abandonada, esquecida por Deus. Deus me esqueceu. Gente, não. E aí, de novo... Deixa eu só ver a hora, porque aí a gente... 10:50 já, gente. Eu começo a emendar um assunto no outro, porque aí eu já começo a falar da questão do ego também, né? Vamos baixar a bolinha, né? Baixa a bolinha. Deus, você não é o centro do universo. Deus não tá lá pensando, meu Deus, o que que a Adriana vai fazer hoje? Hoje ela tem que nadar, vou ajudar a Adriana a ir pra natação. Não é assim. A gente não é o centro do mundo. Quando a gente entende isso também, né, que a gente funciona dentro de uma coletividade, começa a colocar em perspectiva, né? Mas a vida é fantástica por isso também, né? Desvendar esses mistérios. Perfeito, Dani, é isso. A gente só percebe a felicidade no contraste, né? A gente só percebe um dia bom porque a gente já teve um dia ruim. Se a vida fosse só, né? Felicidade plena, tá tudo o tempo todo, a gente não ia perceber. Né? Esses contrastes, o valorizar uma comida gostosa é porque a gente já comeu aquela comida horrorosa do bandejão da UF que eu comi e que muitas pessoas já comeram, marmitas, enfim, né? Essa vida que a gente leva, a gente valoriza aquilo que a gente a parte boa porque a gente já experimentou o que é ruim também. Então também entendam isso, até as experiências ruins, elas trazem alguma coisa. Você sair de um relacionamento abusivo é você renascer, assim como uma fênix. Aí depois você entra numa outra relação e pensa, meu Deus, eu sou muito feliz aqui. Olha do que eu me livrei, olha onde eu tô agora, né? Olha o que eu passei e não precisava, olha o que eu tô vivendo agora.
tem também essa questão do aprendizado, do contraste, né? Da gente poder valorizar aquilo que a gente experimenta, porque a gente já experimentou coisas que não foram tão boas. Isso também é bem importante. Deixa eu só ver se tem alguma coisa mais do desapego. E é entender, né, gente, essa questão da impermanência das coisas, da transitoriedade, valorizar o que é fluido, né? Se a vida fosse somente Instagram, seria tudo, né? Os melhores pratos, os melhores momentos, mas a vida é real, a dor e a alegria. É a roda gigante. Exatamente, Dani. Exatamente. A gente também, eu acho que começa a ter uma ideia, às vezes uma percepção distorcida do que é a vida a partir dessas redes sociais, né? A gente se ilude um pouco, eu acho que perde um pouco a perspectiva do que é a vida real, né? A vida real é isso, né? É acordar, é ter disciplina para fazer as coisas, nem, né? Não é fácil o tempo todo, né? Isso não existe, né? Bom, então eu acho que para a gente entender, né, só para a gente fechar essa questão do desapego, né, é o tal do autoconhecimento, é entender um pouco o que te leva a se apegar demais. Somos impermanentes, maravilhosos, exatamente, Adriana, entender isso, a transitoriedade, a impermanência das coisas, e aí a gente não se apega tanto. Quando a gente entende que tudo é transitório, quando as coisas passam, você pensa, realmente, tudo passa. Eu não fico tentando eternizar as situações, porque eu entendo que é da própria vida, a fluidez, né? A vida a gente não tem como parar o tempo. Tenta parar o tempo, não? Eu quero me congelar e ficar aqui vivendo no auge que eu tô agora, com maturidade, eu quero ficar congelada. Não existe, né? A gente não tem esse controle. E lidar com isso, né? Aceitar isso e fazer o uso da melhor maneira que a gente puder do tempo que a gente tem. Não é brigar contra o tempo, não é brigar contra as coisas e querer eternizar situações, se apegar nas coisas. Relaxa, relaxa, aceita a impermanência, aceita a passagem do tempo e aproveite o caminho, aproveita a viagem. Eu acho que é isso. Para quem chegou agora, a live vai ficar salva lá no YouTube. Vou salvar lá. Boa noite, bom descanso. Boa noite, Carol. E eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido. Eu tô vendo aqui, mas eu acho que eu trouxe mais ou menos aqui o que eu estava imaginando, do que eu preparei. Reflitam sobre isso, né? Reflitam de verdade. As lives são legais, a gente tem sempre uma troca, mas isso só vai gerar algum tipo de mudança se você realmente trouxer isso para a tua vida. Como dizem minhas pacientes, eu tenho 2 que falam isso com frequência, eu vejo a terapia na minha vida diariamente. É isso, né? Vejam também o que a gente conversa aqui. A live não é terapia, mas ela é terapêutica, se você souber usar o que a gente traz aqui. Eu falo para vocês, isso aqui não é diquinha, blogueiragem, não, é conteúdo rico, bem rico, se você souber fazer uso dele, tá? Gente, é isso. Amei. Que bom, Cláudia. Foi tua primeira vez aqui, né? Seja bem-vinda. Reflexão deliciosa. Obrigada, Dani. Muita gratidão, foi muito boa. Boa noite. Boa noite, Adriana. Que bom. Obrigada pela participação de vocês aqui. E a gente se vê semana que vem. Tchau, querida. Você é genial. Gostei muito. Obrigada, Isaura. Obrigada pela participação de vocês todos. E até semana que vem. Beijo. Boa noite.